Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né? Vamos começando aqui a nossa primeira aula, né? É uma aula que também tem o objetivo de eu me apresentar, né? E qual é o nosso grande lance aqui, né? Eu trazer para vocês o que a gente está desenvolvendo, né? Um método que eu venho trabalhando há algum tempo e pela ausência, né, desse tipo de qualificação, né, alocado em pessoas com experiências e convivências dentro da estrutura de liderança, eu vim fazendo ao longo da minha carreira muitas mentorias, né, desenvolvendo outros líderes, né, suportando o desenvolvimento de várias outras pessoas, e me surgiu ao mesmo tempo que uma ideia é uma demanda também, né. Primeiro eu queria falar um pouquinho de mim, né? O que eu faço, o que eu deixei de fazer nesses últimos anos, né? Onde eu adquiri meu expertise e como eu venho desenvolvendo a minha capacidade de liderar e de influenciar pessoas, né? Meu nome é Marcos, eu sou casado, tá? Tenho um filho que é o João Marcos. O João está com 14 anos, né? Logicamente, meu pai, um matemático prático, assim, muito, muito versátil, né? Ele estudou em escolas públicas, minha mãe também. Minha mãe era dona de casa, do lar, e meu pai era técnico em telecomunicações. Trabalhou na antiga, no Rio chamava-se Telerge, e no Paraná era Telepar. Sistemas antigos que tratavam de sistema de telefonia, né? Logo depois ele foi trabalhar na Siemens e tudo, e aí eu nasci, né? Já tem bastante tempo, tem 49 anos que eu nasci, viemos para o Rio e fiz meu primeiro grau em escola pública, depois ingressei na escola técnica, eu sou técnico em química, né? Depois fiz um período de automação no Cefet, né? Foi importante para mim. Aí depois eu fiz a faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, tem até umas literaturas aqui, né, fala sobre gestão, né, na época da minha qualificação, enfim. E logo depois eu comecei a me interessar por outros assuntos também, fiz gestão de saúde, né, e fiz muitas e muitas qualificações associadas à liderança, né. E o interessante dessa história é que eu comecei, né, minha carreira muito jovem, né. Primeiro eu trabalhei com meu pai, né, meu pai logo depois virou comerciante. Meu pai teve comércio e eu comecei a trabalhar no comércio muito jovem. Naquela época a gente começava no comércio na idade de 13, 14 anos, né. E meu pai já me colocava para tomar conta, né, dos negócios dele. E eu observava que todo negócio tinha alguém trabalhando, né? Trabalhava a cozinheira com a gente, trabalhava hora um balconista, hora um ajudante, hora uma pessoa que trabalhava no caixa. E aí eu falei, caramba, um monte de gente aqui para tomar conta, né? Enfim, e depois disso, eu continuei ainda trabalhando com meu pai, e aí fui ingressar no mercado de trabalho, terminei a escola técnica, ingressei no mercado de trabalho. Tinha por volta de 21, 22 anos. E eu era muito jovenzinho ainda, né? A gente tinha pouco acesso à informação, as qualificações eram difíceis naquela época, né? E aí, rapidamente eu virei líder, né? Em pouquíssimo tempo eu virei chefe de equipe. Eu com 24 para 25 anos, eu me tornei chefe de uma equipe de 320 pessoas, né? E aí começou a cair a ficha. Eu falei, caramba, eu era técnico, ainda estava começando a faculdade, eu tinha terminado a escola técnica, estava começando a faculdade ainda e logo me tornei chefe de uma grande equipe, de uma grande empresa. Eu falei, bom, agora o desafio chegou, né? E eu me sentia bem desconfortável, né? Milhares de situações, condições que eu não estava acostumado a viver no dia a dia, situações, horas particulares, horas de desenvolvimento de pessoas, horas...
E o que era mais engraçado é que eu não colocava a mão em nada. Eu não era responsável por botar a mão em nada, mas tinha que sair toneladas de produto e entregas todos os dias. Eu falei, meu Deus do céu, né? E eu comecei a ter os primeiros contatos com o desafio da liderança ainda muito jovem. Passado aí praticamente 20, 25 anos, né? De lá para cá eu me qualifiquei, né? Literaturas diversas que eu adquiri, muita qualificação extra classe, né, vamos dizer assim, cursos de comunicação não violenta, curso de qualificação voltado para a gestão de pessoas, introdução de feedback, plano de desenvolvimento pessoal e tudo que está associado ao desenvolvimento de pessoas. Então, baseado em toda essa estrutura, né, que me ajudou a me trazer até aqui, que eu comecei a pensar nesse método. Eu comecei a reunir, e foi baseado nessa ideia, né, de traduzir um pouco do meu conhecimento em um método. Então foram várias histórias de acertos, de erros, muitas pessoas que a gente conseguiu transformar em líder, né? Quando eu falo a gente porque assim o líder ele pensa um pouco mais em grupo, menos nele e bem mais nos outros, né? E a construção do líder nunca é uma coisa minha, é uma coisa que acontece com a pessoa. Então, quando eu falo a gente é porque eu estou envolvendo eu e a pessoa que está se transformando em liderança. Então, todo esse processo eu fui contabilizando, né, em histórias, porque a gente vai contando a história vai se contando pra gente e a gente vai interferindo na medida que a gente pode, né, e que a gente alcança conhecimento e entendimento e vai construindo essa história de liderança. E o engraçado durante esse tempo foi que eu percebi que existe uma carência de líderes, né, que foi até retratado em algumas revistas recentes, e de algum tempo para cá uma carência bem grande de líderes, e é mundial, né? E eu também trabalho atualmente, né? Sempre trabalhei na busca de líderes ou desenvolvimento de líderes, né? Competências que estão associadas à liderança. Então isso sempre foi uma coisa que a gente precisa dentro do mercado de trabalho, seja na área de indústria, seja na área de comércio, seja na área de ensino. Todas as áreas carecem de pessoas com uma visão de liderança, né? E a liderança, ela está pautada não só em técnicas, mas também em conhecimento, né? Algumas habilidades e atitudes que estão relacionadas à forma como o líder lida com os processos e com as pessoas e faz com que eles se conectem e sejam transformados em resultados. Então, esse trabalho que eu venho desenvolvendo, ele tem esse objetivo de fechar essa lacuna, tá? Ele tem o objetivo de trazer esse conhecimento de 25 anos de experiência, né, e desenvolvimento de tantas outras pessoas, e ele tem também um objetivo muito importante, que é deixar com que o legado que a gente tem seja alcançado por outras pessoas. Você imagina a quantidade de pessoas que têm assumido liderança recentemente ou que estão em funções e estão querendo alcançar alguma coisa na carreira e não tiveram ainda oportunidade, ou tem aquele friozinho na barriga de aceitar uma posição de liderança ou de se apresentar como uma pessoa pronta para a liderança. E o mais engraçado é que não existe um curso de qualificação de líder, né? Você não encontra um curso para formar um líder, o que é uma coisa extremamente inédita, né? Então, foi vendo essa possibilidade, né, tendo essa demanda de amigos e outras pessoas, que me surgiu, tá, a ideia de condensar tudo isso num grande método, tá? Esse método a gente batizou de a jornada do líder prático. E por que eu chamo de a jornada do líder prático? Por vários motivos.
Primeiro, porque uma jornada não é uma coisa simples, nem curta, nem imediata, né? Você vai construindo ela todos os dias, um pouquinho. Você hoje dá uma consolidação, amanhã outra. Você examina o teu conhecimento, verifica, confirma. Então a jornada tem um pouco disso, né? A liderança é a construção, né? A pessoa, para se tornar líder sozinha, ela vai ter muito mais dificuldade, né? Existe um jeito, eu descobri que existe um jeito mais adequado de fazer, né? E eu errei muito, e eu tive que construir tudo isso com qualificação, leituras, livros, muita reflexão, né? Todo dia eu chegava em casa e falava, meu Deus do céu, como eu errei desse dia, né? O que eu poderia ter feito melhor para aquela pessoa, para otimizar aquele processo, para desvencilhar aquele conflito, ou para apresentar um plano de desenvolvimento para aquela pessoa. O que aconteceu naquele momento que tudo saiu das minhas mãos, né? E eu acabei cometendo uma falha, e falha também de outras pessoas. Você, na sua jornada de liderança, você pode não saber muito bem o que é o certo, mas você observa muita coisa errada acontecendo. Então você fala, pô, eu acho que liderança não é aquilo, mas você não tem exatamente formado o que é liderança para você. Então você observa muita gente fazendo muita coisa errada por aí. Então foi baseado nisso que o que é a jornada do líder prático, né? A jornada do líder prático, o próprio nome já diz. É colocar em prática, através de histórias, experiência, conhecimento e habilidades, e também técnicas, né? Em prática, tudo aquilo que a gente viu que dá certo no exercício da liderança, né? Então, essa metodologia que eu criei, condensando todo esse conhecimento, né? Tanto do certo quanto do errado, o que deu certo, o que não deu, né? Eu condensei também num pequeno conjunto de histórias, né? Que a gente vai liberar, um e-book, e ali tem histórias que deram certo, né? E salpicado no meio dessas histórias tem um conteúdo reflexivo para a gente entender o que é uma boa condução de uma liderança. Então, tem essa expectativa. Nosso trabalho traz essa expectativa, né? E qual a diferença de você fazer um curso voltado para uma liderança, uma jornada de liderança de forma prática, né? A gente vai dar ferramentas que são objetivas e que vão te dar a possibilidade de você alcançar o seu crescimento profissional, um melhor salário, você se tornar uma referência dentro da companhia que você trabalha, você se tornar uma pessoa que vai ser alçada para a liderança, que vai poder competir de forma mais preparada para uma possibilidade de liderança, e também vai ter um diferencial, né? Você vai ser eleito meio que o líder pelo teu grupo, o que facilita muito a tua jornada, né? Eu como grande gestor de empresas e de setores, enfim, em muitos momentos a gente via aquele setor crescendo ou cheio de dificuldades, e às vezes a gente pergunta entre os nossos pares, né, outros supervisores ou gerentes ou coordenadores, poxa, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Aí alguém sempre fala assim, pô, tem uma pessoa lá que ele está quase pronto, né? E é nessa hora que as suas qualidades como líder vão ser lembradas, né? Geralmente essa pessoa que a gente fala assim, ele está quase pronto, ele é uma pessoa influente, ele conhece o trabalho, essa pessoa está munida ou está desenvolvendo algumas técnicas ou está aplicando algumas abordagens de liderança, mas ele não está totalmente pronto, né? Ele não, por quê? Porque isso não existe um curso, ninguém abre e fala assim, eu comprei um livro aqui e vou aprender a ser líder. Não é fácil. Então, essa expectativa da liderança, ela surge no meio da necessidade, né? E a gente, como gestor, a gente olha e fala assim, não, aquele cara ali está quase pronto. E é exatamente por essa questão da pessoa estar quase pronta que a gente verificou que existe a possibilidade. Quando eu pegava uma pessoa quase pronta, eu falava, bom, ele está quase pronto, mas tem um monte de coisa que eu preciso trazer para ele aqui, para ele se tornar um líder de fato. E aí que entra a parte prática, né?
Então, a jornada do líder prático tem essa expectativa, né? Transferir para você, te municiar, te habilitar, te dar um portfólio de atuação que vai tornar você uma pessoa competente, que vai tornar você uma pessoa habilitada ou mais preparada, né? E eu não preciso te dar essa informação, mas é muito importante. Um líder hoje, tá? Só para ilustrar para você, você tem lá os cargos, né, de auxiliar, né, por exemplo, ou de júnior, ou um cargo de meio oficial, né, que a gente chama, né, de meio oficial em alguma tarefa. E aí depois você vai ter o cargo de encarregado ou líder, né. E aí você tem lá as faixas salariais, né, do auxiliar lá, que está em torno de 1 salário, né. Você tem o júnior, que pode estar em torno de 1,5 salário. Você tem o meio oficial, que pode chegar aí a 2 ou até 3 salários. E aí quando você fala do encarregado e do líder, é uma coisa que ninguém vai te falar. Você pode até ter 2 vezes ou mais o salário do cargo anterior. Marcos, por que isso acontece? Muito simples. Geralmente o líder, né, ele toma conta de toda essa equipe aqui, tá? Vai lá, pode ser talvez 15, 20, 30, 7, 12, 40. Eu tomava conta de uma quantidade imensa de gente, até hoje eu tomo. E o que você observa, né? Que essa pessoa aqui, geralmente o encarregado e o líder, eles são as pessoas responsáveis pelo resultado. Então, a gente tem as pessoas que estão envolvidas na execução e os que estão envolvidos no resultado, né? Qualquer coisa que aconteça daqui para cima, é o líder que vai ser responsabilizado. Ele é responsabilizado pelo resultado, pela boa execução, pela qualidade, e tem um monte de coisa intangível que a gente vai transmitir, né, para vocês. Você aqui vai entender um pouco, né, como funciona todo esse complexo mundo da liderança. Um pouco de gestão, né? Como é importante você saber fazer gestão, como é importante você saber se comunicar, como é importante você ter um bom dashboard, né, para execução de padrões ou para medir um indicador qualquer, né? Então você hoje que é operador, você hoje que é auxiliar, você que é atendente, você que está no processo de almejar uma liderança, está perto, ou você está ali naquela carreira já há algum tempo, poxa, já estou aqui na empresa há 4, 5, 6 anos e eu sei fazer um pouco de tudo. Por que você não virou líder ainda? Né? Qual a sua reflexão? Se eu estou aqui há tanto tempo, domino tudo, o que está me faltando para eu alcançar o cargo de liderança? Né? Ou talvez eu já tenha aqui o conhecimento daquelas atividades, mas será que eu tenho as atitudes corretas que o líder tem que ter? Né? Então tudo isso surgiu a necessidade da gente trazer isso para dentro de um material e formar esse trabalho chamado a Jornada do Líder Prático. E é para isso que eu te convido, né? A gente vai ter uma série de vídeos aí, eu acho que já tem alguns vídeos em andamento, várias abordagens sobre todo esse aspecto. E qual é o benefício, né? Benefício é um só, eu vou te falar qual é. Uma vez que você virou líder, né, você adquire, tá, uma chave de conhecimento, né? Você adquire uma gama de conhecimento, você adquire um portfólio de entendimento e de execução que geralmente ninguém passa para ninguém. É por isso que o seu superior não te passa isso, o seu supervisor. Isso aqui é como se fosse um grande quebra-cabeça. Você vai botando um pouquinho de cada coisa, daqui a pouco aparece uma imagem. E aí você fala, caramba, eu não sabia que era isso, né? E uma vez que você se torna líder, nunca mais você retrocede, porque o líder, ele é como se fosse uma camiseta perfeita. Ela não vai caber em outra pessoa, não vai ficar bem em outra. Quando a gente fala, caramba, você está elegante, você está bonito, você está bem vestido, aquela camiseta não vai vestir diferente, ou quer dizer, não vai ficar melhor em outra pessoa, ela só fica bem em você. E a personificação do líder é quando você consegue reunir
todas essas qualidades, essas habilidades, essas competências, essas atitudes numa única estrutura funcional que gera resultado, né? Quando você gera resultado, você passa a ter valor para o mercado, né? E você ter valor para o mercado, você ter um salário diferenciado, ser reconhecido. Quando você passa, todo mundo fala, pô, aquele cara ali, né? Então, tudo isso a gente está trazendo aí nessa metodologia, ok? Então, é um pouco disso que a gente traz para você. Meu nome é Marcos e a gente batiza hoje a jornada do líder prático, tá bom? Obrigado por ter vocês aqui, até o próximo vídeo.